Boa noite a todos. Nesse segundo áudio que gravo, eu venho complementar o que foi falado no primeiro. Houve certa reação, tanto positiva como negativa, como já era esperado. E me foi chamada a atenção para complementar alguns pontos e tornar mais claro um pouquinho do que eu tentei falar. Me fizeram uma pergunta: como que um ser humano, pecador, cheio de falhas, vai ser Deus? Bem, meus caros, aqueles que não leram Bhagavad Gita, eu aconselho a leitura. Ou os que não leram o Tao Te Ching ou Tao Te Ching, dependendo de qual ideograma que você usa, também aconselho a leitura. O Bhagavad Gita é um livro que orienta a espiritualidade de cerca de 2/3 da humanidade hoje em dia. E o Tao Te Ching é um livro que tem uns 2.600 anos, nos quais apresenta 81 pequenos aforismos contendo uma grande sabedoria. Se vocês não os leram, eu os aconselho a ler. Com esses dois livros, vai ser bem fácil de entender qual é esse caminho para encontrar com Deus. E uma vez que o encontre, lá também diz como que devemos entregar nossas vidas para Ele. Entregar nossas vidas humanas, pecadoras e mortais a Ele, para que Ele, Deus, transforme essas nossas vidinhas em vidas plenas, eternas e divinas. Não que não tenha esse mesmo caminho explicado na Bíblia, tá? Só que a Bíblia, ele é passado em pedaços. É preciso costurá-los. É preciso estudá-los com a mente muito aberta, uma expansão de consciência já realizada, para juntar as peças que ali estão. E aí você vai ter o entendimento. Mas de qualquer forma eu vou tentar explicar mais um pouquinho do que eu tentei falar. De fato, o homem mortal e pecador, nosso ego, não pode ser Deus. Seria a mesma coisa que a célula do meu braço dizer que ela é eu, Luiz. Seria a mesma coisa. Só que da mesma forma que na célula do meu braço, assim como em qualquer célula do meu corpo, você encontra o meu DNA, em mim está Deus. Deus, o espírito animador, a causa primária, ou ainda o sopro da vida. Para que a célula do meu braço possa virar um novo eu, é preciso que ela seja isolada das outras células, e que tudo que ela tem que não seja o meu DNA seja dispensado, jogado fora, e que esse meu DNA seja isolado, colocado num novo embrião, e ao tempo certo esse DNA vai se desenvolver e essa minha antiga célula vai se transformar num novo eu. Isso é o processo de clonagem explicando de uma maneira bem simples, tá, gente? Traduzindo isso um pouco para o que a gente está debatendo aqui, para que o homem, pecador e mortal, venha um ser divino, é preciso que ele se isole da humanidade. Seja um homem que busca o que as pessoas não buscam. Isso é o se isolar da humanidade. Ser um homem diferente da grande maioria da humanidade. Além disso, é preciso que tudo o que existe nele, que não seja o sopro divino, seja dizimado da existência desse homem. Aí aqui, quando só restar o sopro de vida nesse homem, será preciso que esse sopro da vida seja colocado em um novo corpo. Um corpo de luz, talvez. E então, ao tempo certo, esse sopro de vida se desenvolve e esse antigo homem se transubstancia em um novo ser, um ser divino.
Quando Krishna fala que o homem sábio habita em Brahma e Brahma habita no homem sábio, isso quer dizer que um está no outro. E eles têm um íntimo contato, contato diretamente um com o outro, contato direto de um com o outro. De uma forma que o homem sábio se torna igual a Brahma, porque o tem à sua frente. Ainda, para continuar o raciocínio, qual é o real sentido do dízimo, se não de se dizimar? Você se dizima em 10%, depois em 20%, depois em 30%, até que se dizimou em 100%. E aí já não resta mais você, o seu ego, o seu eu mortal, restando apenas o seu ser divino, o seu espírito animador, o sopro de vida. Dízimo não é dar 10% para uma igreja X, mas sim se dizimar em pelo menos 10%. E a fé? O que é ter uma fé a tal ponto de mandar uma montanha levantar e andar e ela fazer isso, te obedecer? O que é isso, se não ter um íntimo contato com o divino dentro de você mesmo? Uma fé inabalável. Isso só pode ser resultado de convicção, do conhecimento verdadeiro de Deus, do íntimo contato com o divino, o conhecimento verdadeiro de Deus. Isso não é uma fézinha, uma fé tola, inocente, infantil. Isso é conhecimento de causa. Isso foi testificado, você testificou Deus em você. E não há dúvida nessa fé. Isso é ser inabalável. Não há mais dúvida na sua fé. Você testificou que há Deus em você. Não há como duvidar do que você mesmo viu, conheceu, testou, provou. Você sabe Deus. E não há como duvidar dele. Por isso, pode mandar uma montanha levantar e andar, que ela vai levantar e andar. Não dizem que o Espírito Santo se move em você? Logo, Deus está em você na figura do Espírito Santo. Se Deus está em você e você se dizimou da vida mortal, o que resta? Senão apenas Deus? E o autocontrole? Outra etapa importantíssima para poder seguir essa jornada. E o autocontrole é pregado ao extremo na gnose, por exemplo, onde é feito um treino máximo de controle. Chega ao ponto de não desejarem o êxtase sexual, mas treinarem seu corpo para chegar nele sem o derramamento seminal. Quer controle sobre o nosso lado animal maior do que esse? Chegar em uma relação sexual até o momento de pleno prazer e se impedir de ter o derramamento seminal? Se isso não é um autodomínio extremo? Nesse sentido, se você se dominou o seu ego, o seu lado mais mortal, o seu lado animal, se chegou a esse domínio, a esse ponto de domínio, sem dificuldade alguma, negar ao seu ego o prazer máximo que ele pode ter, só lhe resta o prazer espiritual. Só lhe resta o gozo de estar em êxtase pelo íntimo contato com Deus, pois já não tem mais o êxtase pelas formas humanas mortais. É nesse sentido que o homem religioso foge do pecado. E de que adianta o homem fugir do pecado se não for para se divinizar? É nesse sentido que os místicos negam a si mesmos os prazeres mortais, tudo em busca de um estado de santidade. E o que é o estado de santidade, se não um estado divino? Não que eu diga que seja certo também fugir dos seus pecados, mas você vai estar negando a sua sombra, e de tanto negar, um dia ela vai lhe devorar. Fugindo, você não se torna luz, corpo-luz, pois nega, foge, briga com a sua parte sombria. Mais correto seria iluminar a sua sombra, iluminar os seus defeitos,
para que estes se reconheçam como tal, e deixem de ser defeitos, virando assim virtudes. Aí sim você pode se divinizar, pois aí você iluminou a sua parte sombra e se tornou um ser de luz. Caso fique se negando os seus defeitos, fugindo deles, brigando com eles, prendendo eles o mais profundo do teu ser, a vida inteira trancafiando eles, e você vai apenas mostrar um pouquinho da sua luz. Vai se mostrar como um ser de luz, porque está escondendo a parte que não é luz sua. Mas você não vai ser um ser de luz de verdade, e você vai saber disso. Logo, não vai ter um corpo de luz, para que a sua essência divina possa ser transubstanciada. E esse é um dos problemas das religiões de hoje. O homem, pecador e mortal, ego, de fato não pode ser divino, mas no homem, como um todo, um ser, não existe só o pecado. Existe também o seu lado divino e imortal, essência. Se o lado animal, mortal e pecador do homem, aceitar tudo que o lado divino, imortal do homem quer que ele aceite, se o lado mortal se converter para trabalhar apenas pela vontade do lado divino, o que esse homem vai se tornar se não um ser divino? Ele iluminou a sua sombra, sendo que agora elas são luz também. Só resta esse homem o seu lado divino. Logo ele se tornou um Deus, de maneira que já não é mais ele quem fala, seu ego, mas sim o Pai que fala através dele, sua essência. Na Bíblia, meus caros, tem um monte de passagens que deixam a dica, como é falado hoje em dia, né? Só que somente quem tem olhos para ver, ou ouvidos para escutar, é que vai perceber. Por isso que eu aconselho a lerem Bhagavad Gita e outros livros, pois basicamente é a história mesma, só que a linguagem é mais acessível. E fica bem mais fácil de entender a Bíblia depois de ler esses livros. Mesmo porque, depois de Roma, a Bíblia foi adaptada para ser um instrumento de controle de massa, o que deixou ela muito mais confusa do que outros livros sacros da humanidade. Sinceramente, se você se basear somente nela, sem buscar mais informações, isso é se limitar na sua busca. Então, como eu não sou a favor de limites, porque o Cristo me disse para ser livre, eu vou buscar todas as informações possíveis e, pelo meu sentir e pela minha capacidade racional, vou testar tudo o que me faça razão e sentido. E essas coisas que eu estou falando com vocês já foram testadas, não só por mim, como por outras pessoas. E o testar, experimentar e constatar nos leva ao conhecimento de fato, conhecimento verdadeiro da coisa. Não é só uma informação retirada da mente coletiva, da consciência coletiva. É conhecer. Meus caros, Deus está em cada um de nós. Silencie o seu cérebro, a sua mente luciférica. Espere Deus falar com você. Você vai ouvi-lo e senti-lo. Vai senti-lo pela semente crítica que está em todo o coração. E aí, se não quiser acreditar no que ele fala, é com você, meu irmão. Eu prefiro acreditar no que Cristo fala em meu coração. Se vocês preferirem acreditar em palavras mortas, palavras de doutrinadores mortos ou de manipuladores vivos, ou se quiserem se negar a oportunidade de tentarem ouvir aquele que só fala no seu silêncio, tudo bem, a escolha é de cada um. Mas eu aconselho a tentarem. O íntimo contato com Deus, que o diviniza, não há palavras para descrever. A energia que transcorre para o seu corpo,
a força que isso te dá, a coragem de agir, a certeza do que faz, a certeza do que fala. Não há como descrever. O amor que transborda em seu coração quando ouve as palavras divinas dirigidas a você é único para ti. Eu aconselho a tentarem seguir essa senda, a senda que leva à divinização, que leva ao divino, a senda da ascensão. Não é fácil, é o fio de navalha, mas a glória é infinita. A promessa de vida eterna, a promessa da verdade, meus irmãos. A verdade liberta e permite a todos serem livres. A verdade verdadeira. A certeza de estar fazendo um bom trabalho. A graça de ter Deus em seu coração. E a graça maior de aceitá-lo através do seu eu e de seu ego. Iluminar o seu ego através do seu eu, para aprender diretamente com Cristo e ter o seu ego aceitando tudo de divino que é possível, para assim ser divino igual a nosso irmão Jesus o Cristo. Eu aconselho, meus irmãos, desejo-lhes boa sorte a quem seguir meu conselho. Mas eu já disse, não é fácil essa estrada. Desejo toda sorte, que a luz ilumine para que veja, que ilumine sua mente para que entenda, seus ouvidos para que ouça e sua garganta para que fale. Eu lhes desejo luz e que a paz de Cristo esteja sempre conosco. Namastê, Namaskar.